Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, eu sou da TM25 e hoje eu vou falar sobre plexo lombosacral. Bom, aqui a gente tem uma imagem desse plexo lombosacral e como o nome já diz, ele é um plexo. O que seria um plexo? Plexo é uma palavra que vem do grego e quer dizer rede, emaranhado. Então aqui a gente tem um plexo nervoso, que quer dizer uma rede de nervos. E como o nome já diz, ele é lombosacral, ou seja, esses nervos que compõem essa rede nervosa vão provir dos segmentos medulares lombares e sacrais, e, portanto, vão passar pelas vértebras lombares e sacrais. Bom, então, para a gente ter um bom entendimento de plexo lombosacral, é uma boa a gente revisar a medula espinal. Bom, como vocês já devem ter estudado, a medula espinal ela não ocupa todo o canal vertebral, que o canal vertebral é por onde a medula passa nas vértebras, né? Que as vértebras servem para proteger a medula. A medula espinal ela vai se estender da altura da vértebra C1 até a altura da vértebra L1 ou L2. Por que isso? Porque na embriogênese, como está nessa foto aqui, a medula espinal vai crescer muito menos do que as vértebras. Então aqui, por exemplo, ó, esse nervo aqui, esse segmento medular, digamos que é L5. Aqui está L5, aqui está o nervo de L5 e aqui está a vértebra L5. As vértebras vão crescer tanto que elas vão acabar não ficando na mesma altura da medula. Elas vão descer e daí, esse caso, por exemplo, a vértebra L5, ela vai descer, ela não vai ficar na mesma altura do segmento medular L5 e ela vai puxar o nervo, porque o nervo vai continuar saindo da mesma vértebra, né? E ela vai puxar o nervo L5. Então, o que vai acontecer? Como a medula espinal vai acabar em L1, L2, embaixo da medula a gente vai ter uma coisa chamada cauda equina. O que é cauda equina? Cauda equina ela vai ser formada pelos nervos que não passaram pela vértebra ainda, pelas meninges e vai ter líquor, né? Que o líquor tem nas meninges no espaço subaracnoide. Então, vai se formar essa cauda equina embaixo da medula no canal vertebral. E qual a importância disso? Para anestesia, é muito importante porque a anestesia, como ela é uma agulha, ela muitas vezes para anestesia de membro inferior fazem nessa cauda equina, porque com tu introduzindo uma agulha na cauda equina, tu não vai pegar um segmento medular. Então é uma área que fazem muita anestesia. Então a gente vai ter a anestesia raquidiana e a peridural. A raquidiana, fora que na cauda equina tem muito mais líquor, né? Porque tem muito mais espaço para ter líquor do que do que onde tem a medula espinal. E fora porque a gravidade também vai puxar mais líquor para baixo, né? Então, a anestesia raquidiana, ela vai ser introduzida no espaço subaracnoide, que é onde tem líquor. Então, ela vai se difundir bastante a anestesia. E a peridural vai ser introduzida no espaço epidural, que é onde tem gordura que é onde tem gordura e ele está no lado de fora da dura mater. Então, onde é que isso se relaciona com o conteúdo da aula de hoje? Isso se relaciona primeiramente porque o plexo lombosacral ele está emergindo da coluna vertebral no nível da cauda equina. Então, por exemplo, se um motoqueiro sofre um acidente de moto e lesa alguma vértebra que está no nível do plexo lombosacral, por exemplo, L4, vai lesar L4. Eu sei que se ele lesa a vértebra L4, ele não lesa a medula espinal, porque a medula espinal acaba em L1, L2. A única alternativa de ter lesado o tecido nervoso vai ser lesar nervo. E o que isso implica? Porque a lesão em nervo, ela vai implicar paralisia flácida. O que é paralisia flácida? É quando a pessoa fica com hipotonia ou atonia, sem tônus muscular, ou hiporreflexia ou arreflexia, não pode fazer reflexo. Por quê? Porque a pessoa fica flácida, fica sem contrair os músculos. Por quê? Porque o nervo ele vai lançar acetilcolina no músculo para o músculo contrair. Com uma lesão no nervo, ele não vai lançar acetilcolina no músculo, então o músculo não contrai mais. Já se lesasse, por exemplo, alguma vértebra que está na altura da medula espinal, que não acontece no plexo lombosacral, aí poderia lesar a medula, aí poderia ter paralisia espástica, que daí é outro assunto. Bom, então sobre as anestesias, a anestesia, como eu comentei, de membro inferior, ela é importante ser na cauda equina, justamente para não lesar a medula e porque vai ter mais líquor.
Então, se a gente traçar uma secção na medula espinal, a gente vai encontrar isso aqui. A gente vai encontrar na medula espinal um H medular, formado por substância cinzenta, que são corpos celulares, e uma substância branca que fica no córtex da medula espinal. A substância cinzenta ela é formada por corno ou coluna posterior, que são corpos celulares sensitivos, que recebem fibras sensitivas. Corno anterior ou coluna anterior, que vai ser onde tem corpos celulares de fibras motoras. E corno ou coluna intermédia lateral, que vai ser onde tem corpos celulares do sistema nervoso autônomo. Então, toda a medula espinal ela vai emitir nervos espinais. Ela emite ao todo 31 nervos espinais e o nervo espinal ele vai ser misto e ele vai ser composto aqui, ó, por uma fibra sensitiva, por várias fibras sensitivas, né? Aqui está exemplificando uma fibra sensitiva que vai passar pelo nervo, vai ir para a raiz dorsal, que raiz dorsal é por onde iniciam os nervos, isso é uma raiz nervosa, vai para a raiz dorsal e vai fazer sinapse ou não, né? Pode ir direto no corno posterior e depois... Bom, então agora entrando de fato em plexo lombosacral. O que vai ser esse plexo? Esse plexo ele vai ser a união do plexo sacral com o plexo lombar. Esses dois plexos eles vão ser diferentes, só que vai ter um nervo que vai unir os dois. Então aqui, ó, esse é o plexo lombar, que vai se estender de L2 até L4. E esse aqui é o plexo sacral, que vai se estender de L4 até S4. O que vai unir esses dois plexos? Que o plexo sacral, no caso, está embaixo do plexo lombar. O que vai unir esses plexos? Vai ser esse nervo, esse tronco lombosacral, que ele vai vir de L4 e de L5. Ele vai vir de L4, que vai participar também do plexo lombar, e L4 participa também do plexo sacral. Então, esse tronco lombosacral que provém de L4 e de L5, ele vai ser o que vai unir esses dois plexos, porque o plexo lombar ele vai ter L4, o segmento medular L4 participa do plexo lombar e participa do plexo sacral, então ele vai ser o ponto comum entre os dois. Então ele vai se unir com L5 formando esse tronco lombosacral. Aqui nessa imagem, o tronco lombosacral, ele na verdade ele está representado como dois nervos, mas esse círculo aí é como se fosse um nervo só. Bom, então a gente vai estudar esses plexos separadamente, começando pelo plexo lombar. Aqui a gente tem uma imagem do plexo lombar. O plexo lombar ele vai se estender de L2 de nervo que vem do segmento medular L2 até L4. O Moore ele considera L1 como sendo constituinte do plexo lombar, mas o Netter não considera, porque aqui o L1 está se comunicando com o L2. E, portanto, como o Moore considera L1 como sendo constituinte do plexo lombar, ele vai considerar, às vezes, que tem variações anatômicas, que o T12 se comunica com o L1. E eles vão formar esses nervos aqui, o ilipogástrico, ilioinguinal e gênito-femoral. Mas o Netter, que é onde a gente está se baseando, ele considera o plexo lombar sendo formado de L2 até L4. Bom, então os nervos que vão formar esse plexo lombar, eles vão emergir na parte anterior da coxa, como por exemplo, o nervo... Eu já falo cada um separadamente, só vou exemplificar aqui. O nervo cutâneo femoral lateral, que vai vir aqui anteriormente, o femoral, que vai vir anterior também, e o obturatório, que vai vir na parte anterior também. Então vamos falar de cada um separadamente. Esses nervos que formam o plexo lombar, eles vão ser divididos em compartimento e nos nervos. Vão ser divididos nos nervos que estão mais posteriores, que são os amarelos, e os nervos que estão mais anteriores, que são os verdes. Então vamos primeiro aos que são mais posteriores. Primeiro a gente vai ter o nervo lateral da coxa, que vai ser formado por L2, pelo segmento medular L2 e L3. Esse nervo ele vai ser responsável pela sensibilidade da pele da coxa na parte lateral. O nervo femoral também vai ser outro que está na parte posterior, que ele vai ser formado por L2, L3 e L4.
que ele vai ser responsável principalmente por inervar os músculos do compartimento anterior da coxa, que vão fazer extensão de coxa. E agora, e aqui a gente vai ter o exemplo deles na prática. Aqui a gente tem o nervo lateral femoral da coxa e o nervo femoral. Bom, o único nervo do compartimento anterior vai ser o nervo obturatório, que vai vir de L2, L3 e L4. L2, L2, L3 e L4, formando o nervo obturatório. Esse nervo ele vai inervar os adutores e vai emitir um nervo cutâneo. Bom, então esses são os nervos que formam o plexo lombar. Aqui a gente tem o exemplo do obturatório na prática. E esses vão ser os nervos que formam o plexo lombar. Eu tentei desenhar, o plexo lombar eu consegui desenhar. O plexo lombar é um pouco mais fácil que o sacral. O plexo sacral é mais difícil, eu tentei desenhar, não consegui. Daí eu acabei indo pelo pente, que acaba sendo muito mais fácil e mais rápido de aprender. E também acaba tendo uma visão muito mais nítida de qual segmento vai formar cada nervo. Então agora vamos para o plexo sacral. Bom, então o plexo sacral, como vocês estão vendo, ele é muito mais complexo do que o plexo lombar. Ele vai se comunicar com o plexo lombar através desse tronco lombosacral aqui. Esse tronco lombosacral, na imagem do plexo lombar, ele vai vir de L4 a L5, e ele vai ser o ponto que vai comunicar o plexo lombar com o plexo sacral. Então o plexo sacral aqui ele vai se estender do segmento do nervo que vem do segmento medular de L4 até o nervo que vem do segmento medular de S4. Então ele vai vir de L4 até S4. O principal nervo aqui desse plexo vai ser esse nervo esquiático aqui, que ele é o maior nervo do corpo humano, e ele vai se constituir, e o plexo sacral, ele vai, assim como o lombar, ele vai ser constituído de nervos que estão mais posteriores, que são os amarelos, e os nervos anteriores, que são os verdes. Bom, então esse nervo esquiático, ele vai ser formado pelo nervo fibular comum, que vai ser posterior, e o nervo tibial, que vai ser anterior. Esses dois nervos, eles vão formar o nervo esquiático, mas vai ter um tecido conjuntivo que vai unir eles e não vai deixar eles se comunicarem. Então esses nervos, apesar de formarem o nervo esquiático, eles não se comunicam. As fibras dele não se comunicam. Então o tronco lombosacral ele vai descer para o plexo sacral, principalmente para ajudar a constituir o nervo esquiático. Bom, então vamos estudar cada nervo em particular. Aqui a gente tem algumas imagens. Aqui é a imagem do nervo esquiático, imagem anterior dele, aquele indo posterior, em direção ao glúteo, passando pelo glúteo em direção à coxa posterior. Aqui a gente tem o tronco lombosacral vindo de L4 a L5, para se comunicar com o plexo sacral, e essas vão ser as coisas mais evidentes na prática. Bom, então vamos para a divisão posterior do plexo sacral. Bom, então os nervos da divisão posterior do plexo sacral, o primeiro deles, que é o principal, vai ser o nervo fibular comum, que vai vir de L4 até S2, L5, S1 e S2. Ele vai ter alguns nervos colaterais que emergem dele, como o nervo pro glúteo superior, que vai vir de L4 até S1, L4, L5, S1. O nervo glúteo superior, inferior, que vai vir de L5, S1 e S2. E o nervo para o músculo piriforme, que vai vir de S1 e S2. Vai ter também o nervo, deixa eu ver a outra cor, pode ser assim, o nervo cutâneo posterior, parte dele vai ser formado por nervo do compartimento posterior, que vai vir de S1 e S2. Aqui está o nervinho dele. S2. Opa. E S2.
Esse é o nervo cutâneo posterior. A outra parte dele vai ser formada por nervos da divisão anterior. Bom, então os nervos da divisão anterior vão ter três principais, que é o tibial, que vem de L4 até S3, nervo pudendo, que vem de S2 até S4, e nervo levantador do ânus, que vem de S3 até S4. Então vamos para eles. O nervo tibial vem de L4, L5, S1, S2 e S3. Esse é o nervo tibial, ele vai possuir alguns ramos colaterais. Aqui o Netter errou. Aqui é nervo músculo quadrado da coxa e gêmeo inferior. O Netter botou superior nos dois aqui. Esse é para o gêmeo inferior e esse é para o gêmeo superior. Bom, então o nervo para o músculo quadrado da coxa e gêmeo inferior vem de L4, L5 e S1. O nervo para o músculo obturador interno e gêmeo superior vem de L5, S1 e S2. O nervo cutâneo posterior da coxa vai ter uma parte dele formada por ramos colaterais da divisão, ramos da divisão anterior, posterior, e vai ter parte formadas por esse nervo da divisão anterior, que vai vir da onde? Vai vir de S2, e de S3, formando o nervo cutâneo posterior, que vai fazer a sensibilidade da coxa na parte da pele da coxa na parte posterior. Então, os outros nervos que vão formar a divisão anterior vão ser o nervo pudendo, não vou botar agora, o nervo pudendo, que vem de S2, S3 e S4, formando o nervo pudendo, que vai inervar o assoalho pélvico e o períneo. E o nervo levantador do ânus, que vai vir de S3 e S4. Formando o levantador do ânus, que vai inervar o músculo levantador do ânus. Ele vem de S3 até S4. O nervo pudendo vem de S2, S3, S4. E o tibial vem de L4 até S3, com os ramos colaterais. Bom, então na prática, a gente consegue ver esses nervos no aplicativo, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. No aplicativo, a gente consegue ver o nervo pudendo, aqui esse em rosa, indo inervar o músculo do assoalho pélvico. O assoalho pélvico e o períneo, não necessariamente os músculos. Aqui, o nervo pudendo. Aqui, o nervo levantador do ânus, indo inervar os músculos do levantador do ânus. Então, esses são os nervos do compartimento anterior. Bom, então como é que eu fiz para decorar a origem dos nervos? Exemplificando com o tibial. O tibial, para eu decorar os nervos colaterais dele, o tibial vem de L4, L5, S1, S2, S3. Os nervos colaterais, eles não podem ter uma origem diferente do tibial. Eles não podem nem ser superiores a L4, nem inferiores a S3. Tem que ser algum nervo de origem do tibial. Então, eu considero esses nervos como sendo formados por andares. Então, por exemplo, o nervo para o músculo quadrado da coxa e gêmeo inferior. Ele vai vir dos três primeiros nervos. L4, L5, S1. Já o nervo inferior, que vai ser o nervo para o músculo obturador e gêmeo superior, eu considero como se ele baixasse um andar. Então, como ele baixou um andar, em vez de ser formado por L4, ele vai ser por L5. E em vez de acabar em S1, vai acabar em S2, porque baixou um andar. Isso serve para o nervo cutâneo femoral posterior também, que na teoria também ele é formado por S1, né? Porque o nervo S1 dele vem do compartimento posterior.
porque ele é formado pelo compartimento posterior e anterior. Esse nervo S1 ali, na verdade, ele vem do compartimento posterior. Mas enfim, então na teoria ele é formado por S1. Então, como com relação ao músculo, o nervo músculo obturador e gêmeo superior, como baixou o andar, em vez de ser formado por L5, ele vai ser formado por S1, e em vez de acabar em S2, como baixou o andar, ele vai para S3. E o mesmo eu considerei para o nervo fibular comum. O nervo fibular comum, ele vai vir de L4, L5, S1, S2. O nervo mais superior dele, que vai ser o último andar, vai ser formado pelos 3 nervos mais superiores. O nervo glúteo inferior, como baixou o andar, em vez de ser formado por L4, vai ser formado por L5 e vai acabar em S2, ao invés de acabar em S1. E o piriforme e o nervo cutâneo femoral posterior, eles vão, como não pode passar de S2, já que o nervo fibular comum acaba, o último segmento dele é S2, então não pode passar de S2. Então ele vai acabar sendo formado acabando S2, sendo formado por S1, S2, e o nervo cutâneo femoral posterior também, vai ser S1, S2. Bom, então foi mais ou menos dessa forma que eu decorei o plexo sacral. Eu achei bem mais complexo que o braquial eu decorava desenhando, esse eu tentei desenhar, não consegui, então eu acabei optando pelo pente, que acaba sendo mais fácil, mais rápido e também eu pelo menos acho que fica mais nítido a origem dos nervos desenhando pelo pente aqui, destacando onde fica cada nervo. Bom, então trazendo aqui um caso, uma parte clínica do nervo femoral. O nervo femoral, ele vai ser ele é constituído no plexo lombar, de L2 até L4. Ele inerva os músculos do compartimento anterior, que são extensores. Então, se eu tenho uma lesão nas raízes nervosas de L2 até L4, tem muita chance de afetar o nervo femoral, tendo fraqueza, formigamento ou dormência do quadríceps. Então, uma maneira de eu testar o funcionamento do nervo femoral é através do reflexo patelar. E para a gente entender o reflexo patelar, a gente precisa entender um pouco o que é fibra. Bom, o músculo ele é constituído por 2 tipos de fibras. As fibras extrafusais, que fazem parte da força de contração do músculo, constituem a maior parte do músculo, e as fibras intrafusais, que são essas aqui, que são poucas, que se reúnem dentro de uma estrutura chamada fuso muscular, que está dentro do músculo. Essas fibras elas vão servir de receptores do grau de estiramento do músculo. Vão servir de receptores para o estiramento do músculo, porque elas estão associadas a essa fibra nervosa aqui. A fibra nervosa se enrola nas fibras intrafusais. Então, quando estira o músculo, acaba estirando as fibras intrafusais, que acaba estirando a fibra muscular, e estirando a fibra muscular, acaba despolarizando abrindo os canais iônicos dela e despolarizando a fibra muscular, que vai acabar enviando o grau de essa informação, que é o grau de estiramento, para o sistema nervoso central. Então, se o estiramento for muito grande, o sistema nervoso central vai avaliar se o estiramento é grande. Se for muito grande, ele vai ativar um neurônio que vai inervar o músculo e que vai fazer a contração para evitar a lesão do músculo que está sendo estirado. Então, como o músculo está sendo muito estirado, a fibra intrafusal está sendo muito estirada, vai despolarizar muito a fibra nervosa, que vai mandar informação para o sistema nervoso, que vai ver que realmente está sendo muito estirado, pode gerar lesão, vai ativar o neurônio, que vai fazer sinapse com o músculo, contraindo o músculo para evitar o estiramento, para evitar a lesão. E isso é um reflexo proporcionado pelas fibras intrafusais, que acaba evitando a lesão do músculo. O reflexo patelar, que vai avaliar o funcionamento do nervo femoral, ele vai funcionar baseado nesse mecanismo da fibra intrafusal. Como é que ele vai funcionar? A gente vai percutir a patela. Percutindo, ela vai estirar o quadríceps femoral. Estirando esse músculo, vai estirar as fibras intrafusais. Estirando essas fibras, vai estirar as fibras nervosas, que vão despolarizar, vão mandar informação para o sistema nervoso central que está estirando o músculo, essa informação que está estirando o músculo. Então, o sistema nervoso central vai mandar uma fibra eferente para contrair o músculo, o quadríceps, para ele contrair, fazer extensão, para evitar o seu estiramento. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre plexo lombosacral. Espero que tenham gostado e até mais.